Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Rafael e no vídeo de hoje a gente vai ouvir a história da Beatriz, que descobriu de forma trágica uma verdade muito dolorosa sobre o seu marido, que fez com que ela voltasse de uma viagem que ela fez com ele para Porto de Galinhas, voltasse antecipadamente para sua casa e pedissem a separação, de seu casamento. E se você gosta desse tipo de conteúdo, histórias de traições, revelações, confissões, você está no canal certo. Aproveita, já se inscreve, ativa o sininho das notificações, curte esse vídeo porque me ajuda muito e no final deixa um comentário me dizendo a tua opinião. Eu vou adorar interagir com você, tá bom? Então, sem mais enrolações, vamos lá à leitura de mais um relato. Meu nome é Beatriz, tenho 40 anos e hoje vou compartilhar com vocês a história mais dolorosa e transformadora da minha vida. Uma história que começou com uma viagem dos sonhos e terminou com uma descoberta que destroçou tudo o que eu acreditava conhecer sobre o meu casamento. Mas antes de contar tudo, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que você faria se descobrisse que os últimos 15 anos da sua vida foram uma mentira? Que a pessoa que dorme ao seu lado todas as noites escondia um segredo tão profundo que sua revelação seria capaz de desmoronar todo o castelo que vocês construíram juntos. Guardem essa pergunta porque no final desse relato vocês vão entender exatamente o que eu quis dizer. Tudo começou em março do ano passado. Eu e meu marido Rodrigo morávamos em Belo Horizonte desde que nos casamos há 15 anos. Nós nos conhecemos quando eu tinha 25 anos, trabalhando numa loja de roupas no centro da cidade. Ele era representante comercial e sempre passava por lá para vender produtos para a gerente. Foi amor à primeira vista, ou pelo menos foi o que eu acreditei durante todos esses anos. Rodrigo sempre foi um homem atencioso, carinhoso, presente. Não era daqueles maridos que vivem no bar com os amigos ou que somem da casa nos finais de semana. Pelo contrário, ele gostava de ficar em casa, assistir filmes comigo, cozinhar juntos. Tínhamos uma rotina tranquila, previsível e confortável. Ele viajava muito a trabalho, às vezes ficava uma semana inteira fora, mas sempre voltava com presentes, sempre me ligava todos os dias para contar como tinha sido o dia dele. Nossa vida sexual nunca foi das mais intensas, admito. Com o passar dos anos, a frequência foi diminuindo, mas eu achava que era normal, que fazia parte do casamento. Conversas com amigas me faziam pensar que todos os casais passavam por isso. Rodrigo dizia que estava cansado, estressado com o trabalho, e eu aceitava. Afinal, eu também estava sempre cansada do meu emprego na loja. No início de março, Rodrigo teve uma ideia. Ele disse que precisávamos tirar umas férias, que fazia tempo que não viajávamos sozinhos. Sem compromisso, só eu e ele. Sugeriu Porto de Galinhas, em Pernambuco, um lugar que eu sempre quis conhecer. Fiquei radiante. Achei que seria a oportunidade perfeita para reavivar a nossa relação, para nos reconectarmos como casal. Compramos as passagens para o final de março. Seriam 10 dias só nossos, hospedados em uma pousada charmosa que ele escolheu, perto da praia. Eu estava nas nuvens. Comprei roupas novas, biquínis, vestidos leves, fiz unhas, cabelo, sobrancelha. Queria estar linda para ele, queria que aquela viagem fosse especial. Os primeiros dias em Porto de Galinhas foram mágicos. O mar de um azul esverdeado, hipnotizante, as piscinas naturais, a tranquilidade do lugar. Rodrigo parecia relaxado, feliz. Passeávamos de mãos dadas pela praia, jantávamos em restaurantes à beira-mar, tirávamos fotos, parecia um segundo início do namoro. Mas havia algo estranho que eu não conseguia identificar.
Rodrigo estava sempre no celular, não de uma forma óbvia, mas eu percebia. Ele checava as mensagens com uma frequência maior que o normal e sempre virava a tela para baixo quando eu me aproximava. Quando eu perguntava quem era, ele dizia que era trabalho, que tinha deixado algumas coisas pendentes e precisava resolver remotamente. Eu tentava não ligar, afinal, estávamos de férias e eu não queria estragar o clima. Mas aquilo começou a me incomodar. No terceiro dia, durante o café da manhã na pousada, ele recebeu uma ligação e saiu para atender. Ficou quase 15 minutos falando lá fora. Quando voltou, parecia nervoso, mas disse que era apenas um cliente chato. Na quarta noite, aconteceu algo que deveria ter me alertado, mas eu estava tão envolvida na fantasia das férias perfeitas que simplesmente ignorei os sinais. Estávamos voltando de um jantar quando Rodrigo disse que precisava dar uma volta, que tinha comido muito e queria caminhar um pouco para ajudar na digestão. Ofereci para ir junto, mas ele disse que eu parecia cansada e que seria rápido, coisa de 15 minutos. Ele demorou quase uma hora. Quando voltou, estava ofegante, suado, dizendo que tinha caminhado mais do que pretendia e acabou se perdendo um pouco. Na época eu acreditei. Hoje, olhando para trás, percebo que eu era ingênua. Como eu me recusava a enxergar o óbvio. No quinto dia de viagem, tudo mudou, tudo desmoronou. Era uma tarde de quinta-feira. Tínhamos ido à praia pela manhã e voltamos para a pousada por volta do meio-dia para almoçar e descansar um pouco do sol. Rodrigo disse que ia tomar um banho rápido e depois descansaríamos na rede da varanda do quarto. Concordei e fiquei arrumando nossas coisas de praia. Meu celular estava sem bateria, então peguei o carregador e fui até a tomada que ficava ao lado da cama. Foi quando eu vi o celular dele sobre a mesinha da cabeceira desbloqueado. A tela estava acesa, mostrando uma conversa de WhatsApp. Não era minha intenção bisbilhotar. Juro que não era, mas o nome na parte superior da conversa me chamou a atenção. Leonardo. Não conhecia nenhum Leonardo. Não me lembrava de Rodrigo ter mencionado esse nome antes. A curiosidade foi mais forte. Peguei o celular dele e comecei a ler as mensagens. O que eu vi me fez perder o chão. Eram mensagens de amor, mensagens explícitas, íntimas, cheias de fotos, vídeos, cheias de saudade e desejo. Leonardo dizia que estava com saudade, que queria ver o Rodrigo logo, que aqueles dias longe estavam sendo uma tortura. Rodrigo respondia com a mesma intensidade, dizia que também estavam morrendo de saudades, mas que em breve estariam juntos novamente. Meu coração disparou, minhas mãos começaram a tremer. Subi a conversa lendo mensagens anteriores, dias, semanas, meses de conversas, fotos, áudios, planos de encontro, declarações de amor. Rodrigo tinha um caso com outro homem. Meu marido, com quem eu dividia a vida há 15 anos, estava tendo um relacionamento paralelo com um outro homem. Sentei na cama, paralisada, segurando aquele celular como se fosse uma granada prestes a explodir. Não conseguia processar, não conseguia acreditar. Aquilo tinha que ser um erro, uma brincadeira de muito mau gosto, um pesadelo do qual eu acordaria a qualquer momento, mas não era, era real, cruelmente real. Ouvi o chuveiro desligar, Rodrigo estava terminando o banho, em pânico coloquei o celular de volta no lugar e saí correndo do quarto. Desci as escadas da pousada, atravessei a recepção e fui direto para a praia. Precisava de ar, precisava pensar, precisava entender o que estava acontecendo. Caminhei pela areia sem rumo, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto, misturando-se com o vento salgado do mar. 15 anos da minha vida, como eu não tinha percebido, como eu fui tão cega.
Fiquei na praia por quase 2 horas sentada em um canto afastado tentando organizar meus pensamentos, decidindo o que fazer. Rodrigo me ligou várias vezes, mandou mensagens perguntando onde eu estava, dizendo que estava preocupado. Não respondi. Não conseguia falar com ele naquele momento. Quando finalmente voltei para a pousada, já estava escurecendo. Encontrei Rodrigo na recepção, visivelmente angustiado. Quando me viu, correu em minha direção, perguntando o que tinha acontecido. Porque eu tinha sumido daquele jeito. Olhei para ele, para aquele homem que eu achava que conhecia tão bem, e senti uma mistura de raiva, tristeza e nojo. Subi para o quarto sem dizer nada. Ele veio atrás perguntando o que estava errado. Peguei a mala e comecei a colocar minhas roupas dentro de forma desorganizada, apenas jogando tudo lá dentro. Rodrigo ficou desesperado, pedindo para eu falar com ele, para explicar o que estava acontecendo. Foi quando eu parei, respirei fundo e olhei diretamente nos olhos dele. Perguntei quem era Leonardo. A cor sumiu do rosto de Rodrigo. Ele ficou branco, travado, sem saber o que dizer. Foi naquele exato momento que qualquer resquício de esperança de que aquilo fosse um mal-entendido desapareceu completamente. Rodrigo tentou falar, gaguejou, disse que podia explicar. Respondi que não queria explicações, não naquele momento. Disse que iria embora, que voltaria para Belo Horizonte no primeiro voo disponível. Ele implorou para eu ficar, para conversarmos, para ele poder esclarecer tudo, mas eu não conseguia estar perto dele. Cada segundo no mesmo ambiente me sufocava. Terminei de fazer a mala, liguei para a recepção e pedi para que chamassem um táxi. Iria para o aeroporto e esperaria lá até conseguir uma passagem de volta para casa. Rodrigo continuou implorando, chorando, dizendo que me amava, que nunca quis me machucar. Aquelas palavras soavam vazias, hipócritas. Como ele podia dizer que me amava enquanto mantinha um relacionamento secreto com outra pessoa, e não apenas outra pessoa qualquer, mas um homem, o que significava que durante todo o nosso casamento ele estava vivendo uma mentira, reprimindo sua verdadeira sexualidade às minhas custas. O táxi chegou, peguei minha mala e desci. Rodrigo tentou me segurar pelo braço, mas me desvencilhei. Entrei no quarto e pedi para o motorista ir embora. Através do vidro embaçado pelas minhas lágrimas, vi Rodrigo parado na frente da pousada, uma figura solitária e patética, vendo a vida que ele havia construído sobre mentiras desmoronar. No aeroporto, tive que esperar até o dia seguinte para conseguir um voo. Passei a noite inteira acordada, sentada em uma cadeira desconfortável, revivendo cada momento dos últimos 15 anos, procurando sinais que eu deveria ter visto, pistas que eu tinha ignorado. As viagens constantes, as desculpas sobre estar cansado, a diminuição da nossa intimidade, o celular sempre protegido, tudo fazia sentido agora de uma forma dolorosa e brutal. Rodrigo tentou me ligar inúmeras vezes durante a noite. Desisti de atender, mandou mensagens longas tentando explicar, pedindo uma chance de conversar pessoalmente. Desliguei o celular. Quando finalmente embarquei de volta para Belo Horizonte, senti um misto de alívio e desespero. Alívio por estar me distanciando daquela situação, daquele lugar que deveria ter sido especial e se tornou o cenário da pior descoberta da minha vida. Desespero porque eu não fazia ideia do que faria daqui para frente, de como reconstruiria minha vida após uma revelação dessas. Cheguei em casa no final da tarde do dia seguinte. A casa estava vazia, silenciosa, fria. Rodrigo ainda estava em Porto de Galinhas. Sentei no sofá da sala, aquele mesmo sofá onde assistíamos filmes juntos nos domingos, e deixei as lágrimas correrem livremente. Rodrigo voltou 2 dias depois, tentou conversar comigo, mas não consegui. Pedi para ele pegar suas coisas e ir embora. Ele implorou, chorou, disse que precisávamos conversar, que eu merecia saber a verdade toda,
Naquele momento, não queria saber de nada, só queria que ele saísse da minha frente, da minha casa, da minha vida. Mas ele insistiu, e em algum ponto entre a raiva e a dor, eu percebi que realmente precisava de respostas. Precisava entender como aquilo tinha acontecido, como ele tinha conseguido me enganar por tanto tempo. Então sentamos para conversar. Foi a conversa mais difícil e dolorosa da minha vida. Rodrigo confessou tudo, disse que sempre soube que era gay desde a adolescência, mas cresceu em uma família conservadora onde isso jamais seria aceito. Na época em que nos conhecemos, ele estava tentando desesperadamente ser normal, achando que se casasse com uma mulher, se construísse uma família tradicional, conseguiria reprimir seus desejos, conseguiria se encaixar no molde que a sociedade e sua família esperavam dele. Ele me amava, dizia, mas de uma forma diferente. Me amava como uma companheira, como melhor amiga, mas não sentia atração física por mim. Nunca sentiu. Durante os primeiros anos de casamento, ele conseguiu manter a fachada, mas com o tempo ficou cada vez mais difícil. Começou a frequentar aplicativos de relacionamento, Grindr, e ter encontros casuais com outros homens durante as viagens de trabalho. Foi há cerca de um ano que ele conheceu o Leonardo, um professor de história de 35 anos, durante uma viagem de trabalho para São Paulo. Ao contrário dos outros encontros que tinha tido, com Leonardo foi diferente. Eles se conectaram, começaram uma relação. Leonardo sabia que Rodrigo era casado, mas aceitou a situação, esperando que eventualmente Rodrigo tivesse coragem de assumir sua sexualidade e terminar o casamento. A viagem para Porto de Galinhas tinha sido ideia do Leonardo. Ele achava que se Rodrigo passasse um tempo comigo, perceberia de uma vez por todas que não podia continuar vivendo aquela mentira. Rodrigo concordou, pensando que talvez aquela viagem realmente o ajudasse a decidir o que fazer. Ouvi tudo aquilo em choque. Não apenas ele tinha me traído, mas tinha planejado aquela viagem, aquele momento que eu achei que seria especial, com uma espécie de teste, um experimento cruel para decidir entre mim e o seu amante. Perguntei se ele sentia algum remorso, alguma culpa por ter desperdiçado 15 anos da minha vida, por ter me usado como escudo para esconder sua verdadeira identidade. Ele disse que sentia, que nunca quis me machucar, mas que também estava sofrendo, que viver escondido, fingindo quem não era, tinha sido uma tortura para ele também. Aquilo me deixou furiosa. Como ele ousava se colocar como vítima naquela situação. Eu era a vítima, ele era quem tinha se eu era quem tinha sido enganada, manipulada, usada. Ele tinha feito uma escolha. Escolheu se casar comigo sabendo que não sentia atração por mulheres. Escolheu me manter na escuridão enquanto vivia sua vida paralela. Escolheu ser um covarde. Terminamos a conversa sem resolução. Rodrigo pegou algumas roupas e foi morar temporariamente com um amigo. Eu fiquei em casa sozinha tentando processar tudo. As semanas seguintes foram as mais difíceis da minha vida. Contei para algumas amigas próximas o que tinha acontecido, algumas ficaram chocadas, outras disseram que sempre acharam o Rodrigo um pouco diferente, mas nunca imaginaram que fosse isso. Recebi apoio, mas também tive que lidar com palpites, opiniões não solicitadas, gente tentando defender o Rodrigo, dizendo que ele também era vítima da homofobia da sociedade. Eu entendia isso racionalmente, entendia que Rodrigo tinha crescido em um ambiente hostil, que reprimir sua sexualidade deve ter sido doloroso, mas emocionalmente não conseguia ter empatia por ele naquele momento. Minha dor era muito grande,
muito fresca. Iniciei o processo de divórcio e um mês depois, Rodrigo não contestou nada, assinou todos os papéis sem resistência. Dividimos bens de forma justa. Ele ficou com alguns móveis e foi morar em um apartamento alugado. Eu fiquei na casa, pelo menos temporariamente, até decidir o que faria. Durante o processo, descobri mais detalhes que só aumentaram minha mágoa. Soube por uma conhecida em comum que Rodrigo e Leonardo já estavam vivendo juntos, que eles postavam fotos nas redes sociais, felizes, apaixonados, sem se esconder. Aquilo me cortou profundamente. Enquanto eu ainda estava tentando coletar os pedaços da minha vida, ele já estava seguindo em frente, vivendo abertamente o relacionamento que manteve nas sombras às minhas custas. Minha família ficou arrasada, minha mãe especialmente tinha adoração por Rodrigo. Quando contei a ela o que tinha acontecido, ela não acreditou de início. Depois ficou entre indignada e triste, só não por mim, mas também pelo Rodrigo. De uma forma estranha, dizia que ele deveria estar muito confuso, muito perdido. Tentei explicar para ela que minha prioridade era me curar, não entender ou justificar as ações dele, mas é difícil fazer alguém de outra geração compreender outras nuances. Foram meses de terapia, muita terapia. Precisava entender minha parte nisso tudo, não no sentido de culpa, mas no sentido de reconhecer os sinais que eu ignorei, as bandeiras vermelhas que escolhi não ver porque estava confortável na relação, porque tinha medo de enfrentar a verdade. Aprendi que às vezes a gente se agarra tanto à ideia de como as coisas deveriam ser, que fecha os olhos para como elas realmente são. Aprendi que amor não é suficiente quando há mentira envolvida. Aprendi que eu merecia alguém que me quisesse de verdade, completamente, sem reservas ou segredos. Hoje, quase um ano depois daquela viagem fictícia para o Porto de Galinhas, posso dizer que estou me reconstruindo. Ainda dói, ainda há dias difíceis, mas também há dias bons. Dias em que consigo pensar no futuro sem sentir aquele aperto no peito, aquele medo paralisante. Vendi a casa há 2 meses, não conseguia mais viver naquele espaço cheio de lembranças de um casamento que descobri ter sido uma ilusão. Mudei para um apartamento menor, mais aconchegante, que é só meu, onde posso começar do zero. Voltei a estudar, algo que tinha abandonado quando me casei. Estou fazendo um curso de gestão de negócios, pensando em abrir minha própria loja um dia. Reconectei com amigas que tinha perdido contato ao longo dos anos de casada. Viajei sozinha pela primeira vez na vida. No mês passado, fui para o interior de Minas, conheci cidades históricas, me permiti simplesmente ser, sem ter que performar o papel de esposa. Quanto a Rodrigo, não temos mais contato. Sei por terceiros que ele continua com Leonardo, que está feliz. Uma parte de mim, muito pequena e distante, se alegra por ele ter encontrado a coragem de viver a sua verdade, mas uma parte maior, a parte que ainda está se curando, ainda guarda mágoa pela forma como ele fez isso, pelo preço que eu paguei pela libertação dele. Não sei se um dia vou conseguir perdoá-lo completamente. Talvez sim, talvez não, mas estou aprendendo a perdoar a mim mesma e não me culpar por ter confiado, por ter amado, por ter acreditado. Não há vergonha em ter sido enganada. A vergonha é de quem engana. Então, voltando àquela pergunta que fiz no início, o que você faria se descobrisse que os últimos 15 anos da sua vida foram uma mentira? Eu vou dizer o que eu fiz. Eu chorei, chorei muito, deixei meu coração se despedaçar completamente, porque às vezes a gente precisa se quebrar para poder se reconstruir de uma forma mais forte, mais autêntica. E depois, devagar, um dia de cada vez, comecei a me levantar, comecei a juntar os cacos, comecei a me redescobrir, não como esposa de alguém, não como metade de um casal, mas como Beatriz,
uma mulher de 40 anos que tem toda uma vida pela frente. Tem dias que ainda sinto falta da segurança que o casamento me dava, mesmo que fosse uma falsa segurança. Tem dias que olho para trás com raiva, me perguntando quanto tempo eu perdi, quantas oportunidades eu deixei passar. Mas também tem dias cada vez mais frequentes em que olho para frente com esperança, dias em que percebo que, apesar de toda a dor, essa experiência me libertou também. Me libertou da ilusão, da mentira, da vida medíocre que eu estava levando sem perceber. Descobri que sou mais forte do que imaginava, descobri que consigo recomeçar mesmo achando que era tarde demais. Descobri que mereço mais, muito mais do que migalhas de afeto, muito mais do que ser álibi de alguém. E se tem algo que eu gostaria que vocês levassem dessa história é isso. Não tenham medo de encarar a verdade. Por mais dolorosa que ela seja, não se acomodem em relações que não os preencham só porque é confortável, só porque é conhecido. A vida é curta demais para vivermos mentiras, sejam elas impostas por outros ou por nós mesmos. Hoje, quando penso em Porto de Galinhas, não penso mais com a mesma dor de antes. Penso naquele lugar como um cenário onde a minha vida de mentiras terminou e a minha vida de verdade começou. Foi lá que a Beatriz, que eu achava que era, morreu, e uma nova Beatriz mais consciente, mais forte, começou a nascer. E essa nova Beatriz está aprendendo aos poucos que está tudo bem não ter todas as respostas, que está tudo bem estar sozinha, que está tudo bem recomeçar quantas vezes for preciso, porque no final a única pessoa com quem a gente vai passar a vida inteira, do começo ao fim, é com a gente mesmo. E eu finalmente estou aprendendo a ser boa companhia para mim mesmo. E essa foi minha história. Obrigado por terem me ouvido. Muito bem, chegamos ao fim de mais um relato. Me diga o que você achou da história da Beatriz. Uma história emocionante, né? Ela foi muito triste, né, durante esse período em que ela descobriu que o seu marido ele era gay, mas foi um momento de libertação para ela, né? O que vocês fariam no lugar dela se vocês passassem pela mesma situação que ela passou? Deixem aqui nos comentários a sua opinião. Muito obrigado pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Aproveite, se você ainda não for inscrito, já se inscreve, curte esse vídeo e até o próximo. Tchau.